Professor André, o que a gente tem? Tem algo para se comemorar com essa obrigatoriedade de se colocar na grade curricular também das escolas, essa história, porque não dá para falar de Brasil sem falar, obviamente, da cultura africana dentro do nosso país, sim, né? Sim. Dessa mistura de raças que nós temos no Brasil afora. Dá para falar que foi positivo, precisa melhorar? Qual é a sua avaliação sobre isso? Completaram-se 20 anos da lei, né? 10.639, ela foi criada em 2003. E após esses 20 anos a gente faz uma reflexão no sentido que foi positiva, foi um avanço, né? Um marco, a criação dessa lei. É um marco essa comemoração de 20 anos. Só que ao mesmo tempo é uma data para a gente perceber os problemas da não aplicabilidade da lei, certo? Porque o Brasil, se a gente pegar a nossa história, o Brasil tem várias questões mal resolvidas ao longo da sua história, né? O famoso jeitinho brasileiro faz tudo ser empurrado pela barriga. Isso é algo crônico do nosso país. E aí essa lei, ela é uma ação afirmativa, né? Porque se nós pegarmos a Constituição de 88, que é uma Constituição cidadã, ela tem vários direitos sociais. E lá na Constituição você tem que o racismo, né, e a discriminação são crimes, só que foi necessário criar uma outra lei para reafirmar esses direitos que já estavam na Constituição. Então a política de ação afirmativa, a criação dessa legislação. E aí muitos se perguntam, por que foi criada essa legislação? Em 2003, agora estão se completando 20 anos. Pelo fato de que o Brasil é uma república muito recente, 120 e poucos anos, e é muito recente também no Brasil o fim da escravidão. Sim. Quando a escravidão ela foi extinta no Brasil, lá em 1888, não foi criado nenhum mecanismo para incluir os ex-escravos dentro da sociedade brasileira. Criar mecanismos para que eles fossem aceitos em plenas condições de igualdade de direito frente ao restante da população. Então a escravidão, quando foi extinta, não se teve nenhuma preocupação em incluir a população negra, a população ex-escrava, dentro da sociedade, para que ela tivesse, né, direitos como os outros grupos, né, da elite brasileira da época. E esses problemas, eles foram se aprofundando ao longo das décadas, eles foram sendo empurrados com a barriga e se criou até mesmo a tese no Brasil que o nosso país seria uma democracia racial. Você teve vários pensadores na história, né, do pensamento sociológico brasileiro, que afirmaram que o Brasil é uma democracia racial. Eu posso citar aqui um pensador pernambucano, Gilberto Freire, que criou essa tese. O Brasil é uma democracia racial. O que isso, qual a conclusão dessa ideia? Que o Brasil é um país perfeito, onde aqui o Brasil foi formado com a contribuição de várias culturas, cultura negra, cultura indígena, cultura europeia e cultura asiática, e portanto dessa mistura de várias culturas e várias raças, ele usou esse termo na época, aqui não tem preconceito. Ou seja, existe um respeito, uma admiração pela cultura africana, indígena, asiática, e aqui não existe racismo, e aqui não existe discriminação. Infelizmente isso ficou apenas na teoria, só né, na professor? Teoria. Aí se criou essa ideia, o mito é um mito, né? A democracia racial, ela é um mito no Brasil. A gente vê isso diariamente até os dias atuais. Tanto que foi preciso agora equiparar, né, o crime da injúria racial ao crime de racismo. Que até então, recente agora, né? Dias atrás. Foi agora em janeiro, Isso. Lula sancionou, né, a lei que equipara a injúria racial ao crime de racismo, porque até então você praticava um ato racista, mas a lei enquadrava como injúria racial com uma punição bem mais branda, né? E essa reflexão que o professor André Gustavo traz, gente, ela é muito pertinente porque na teoria realmente não era para existir preconceitos, principalmente no nosso país, né? Conforme essas raças que influenciaram no surgimento do nosso povo, né? E cada um com seu, por exemplo, o Brasil tem um pouquinho de tudo, a influência religiosa de cada cultura desse. Compreender por que tanto preconceito, exatamente, né, Tony? Quando você tem uma população onde as pessoas onde não há miscigenação, onde as pessoas realmente são mais parecidas até fisicamente. Agora, nós somos um país tão diferente, tão diverso. Eu já tenho uma cor de pele, outra pessoa já tem outra cor de pele totalmente diferente da minha. Umas pessoas são brancas, outras são negras, tem as pessoas que são misturadas. Nós temos a influência asiática e conseguimos ainda olhar para o próximo com preconceito, não é? É inadmissível, incompreensível, né, dentro do nosso
país. Agora, complementando a pergunta de Tony, professor, nesses 20 anos, a lei já foi uma conquista, já foi um avanço. Sim. Mas a gente sabe que no Brasil é lento para que esse tipo de lei de defesa da sociedade seja realmente efetivada. Como é que está hoje dentro do ensino de história, né? Tanto nos livros, atividades didáticas, paradidáticas, as escolas têm conseguido realmente fazer valer, fazer cumprir essa lei lá do início dos anos 2000? Veja só, a lei, ela alterou a LDB. A LDB é a Lei de Diretriz e Base da Educação Nacional, que é a lei que rege a educação brasileira, a educação básica e a educação superior, tanto a nível público quanto a nível privado. E aí essa lei, a 10.639/2003, alterou a LDB, onde, né, diz sobre a obrigatoriedade do ensino de história, né, da cultura afro-brasileira, dentro de algumas disciplinas, de forma prioritária em algumas disciplinas, como educação artística, literatura e história, mas que deve ser tratada como tema transversal em outras disciplinas. Biologia, matemática, tem que ser tratado no geral. Entendi. Certo? E aí nesses 20 anos, né, aos poucos, os livros didáticos foram sendo readaptados, atualizados para cumprir essa exigência. Claro que de 20 anos para cá melhorou muita coisa. Então os livros hoje, eles já trazem, que só queriam trazer sobre a escravidão, né? Esse é um problema, né? E até mesmo é um outro problema que eu verifico, que apesar de você ter livros didáticos que trazem corretamente a história, né, dos povos africanos e como a cultura influenciou o Brasil, você tem ainda o problema da formação continuada dos professores, dos docentes. Porque você, além de ter a lei, você tem que fazer a lei ser aplicada. Sim. Como é que eu vou fazer a lei ser aplicada? Primeiro, fornecimento de material didático, isso já existe, né, na maior parte do Brasil. Segundo, é a formação continuada do docente. O docente, ele ser formado para ter conhecimento sobre isso, porque não adianta ter um material e na sala de aula eu apenas explicar e citar a escravidão do negro. Ou seja, parece que a condição do africano só se resume a ele ter sido escravo, explorado e etc. Então tem que ter, né, mais investimento na formação continuada dos docentes para que saia desse discurso meramente de escravidão. Afirmar, né, que características das culturas africanas existem hoje na religião brasileira, exatamente, na música e nas outras artes. Estudar as tribos e povos africanos, né? Como viviam os povos africanos antes da chegada dos europeus, né? Os reinos bantus e iorubás. Explicar que os africanos não são todos iguais. A África é um continente multicultural, diverso, que apresenta suas peculiaridades, as suas diferenças. E essas diferenças existentes dentro da África, elas foram trazidas para o Brasil. Então você teve, por exemplo, africanos trazidos da região do Congo, de Angola, de Moçambique para o Brasil. E que trouxeram, né, contribuições culturais que marcaram a nossa história. Então, tem que sair desse discurso apenas de escravidão. Escravidão, escravidão, escravidão. Mas, infelizmente. E a grande contribuição é isso. Eu vou tirar um exemplo. Eu vou ser bem honesto. Acho que quando eu fiz ensino médio, fundamental, pouquíssima coisa eu vi em relação à história da África, né? A história eu só falava do navio, dos navios negreiro que veio, passou, deixou os negros no Brasil. E a gente aprendeu tudo sobre a cultura europeia, portuguesa. Isso, agora exatamente. Eu vi até que teve um senador fez uma crítica, que é o Fabiano Contarato, do Espírito Santo. Ele até disse que ele fez a crítica em cima do conteúdo de história que sejam produzidos a partir só de uma visão eurocêntrica. Exatamente. Ou seja, falando do que Juliana colocou agora, né? A gente dá muita ênfase à história europeia e acaba tirando, né, o papel de protagonismo da história africana. É a história contada pelo olhar do explorador. Exatamente. Né? E foi isso que nós tivemos na nossa grade curricular de história nos últimos anos no Brasil. Já faz um tempinho que eu saí da escola, mas eu acho que isso está mudando, né, professor? Está mudando aos poucos. Além dessa legislação e da mudança na LDB, essa mesma lei instituiu também a comemoração do dia 20 de novembro como o dia da consciência negra, né? Pela essa mesma legislação. Que o 20 de novembro, em referência à morte de Ganga Zumba, né? Conhecido como Zumbi dos Palmares, que é o símbolo da resistência negra, né? Contra a escravidão, contra a exploração e contra esse discurso, né, eurocêntrico sobre a figura do africano e sobre a cultura africana. Então,
nesses 20 anos nós temos essas reflexões, né? A questão do que existe material didático já, né? Um avanço tremendo. Também já houve muito investimento na formação docente, mas ainda é necessário uma maior formação docente continuada e também um próprio interesse do profissional, do docente, em realizar pesquisas para desconstruir esse discurso que ainda existe eurocêntrico. Isso a gente pode mudar esse cenário com atitudes simples, viu, Tony e professor André? Atitudes simples, por exemplo, inserir brincadeiras que têm origem africanas, dentro da escola, coisa simples, explicar, fazer uma comida que vem de uma origem. Essa brincadeira que você tá agora, você sabia que ela surgiu, né? Então assim, é uma maneira didática, né? Se a criança só conhece aquilo que vem, por exemplo, do europeu, ela nunca vai deixar esse preconceito. Uma coisa bem simples na prática, a minha sobrinha mais velha tem 18 anos, a Amanda. Na época que a Amanda nasceu, você ia numa loja de brinquedo, só tinha boneca branca para você comprar, só tinha brinquedo para criança. Hoje você vai numa loja, você já encontra uma diversidade de bonecas, bebezinhos na cor negra. Quer dizer, como é que nós temos uma população que a maioria é negra e você não tem um brinquedo que represente até mesmo os filmes, né? Filmes, novelas, né? Filmes de Hollywood e novelas brasileiras que você tem os principais personagens, pessoas brancas. Hoje você já tem uma maior diversidade, já existe essa consciência no meio artístico de aplicar essa diversidade. Olha, tem uma pergunta que chegou aqui, que é muito interessante. Olha, quais os costumes da cultura afro-brasileira e suas contribuições positivas e negativas para o Brasil? E aí até corroboro, porque é interessante a gente trazer exemplos, professor. Sim. Porque muitas vezes as pessoas praticam algo que foi trazido, né, pelo povo negro, né, africano para o nosso país. Só que as pessoas desconhecem, como a gente está colocando, de algumas certas brincadeiras, né? Certo. Primeiro, qual a importância da lei, né? A lei é importante para a gente perceber que a cultura, né, africana, ela teve um peso enorme na atual cultura brasileira. Então a história do nosso país, o Brasil enquanto cultura, o povo brasileiro enquanto seres culturais tem uma grande contribuição africana. Essa é a importância do ensino de história, pregar isso e defender isso. Segundo, nós temos no Brasil, assim, vários elementos culturais da cultura afrodescendente. Primeiro, vamos lá. Podemos citar no meio artístico, músicas e danças. O frevo tem uma influência africana, né? Você tem o maracatu aqui em Pernambuco, que agora o carnaval tá chegando, né? O maracatu. Isso, maracatu. Ele tem uma grande ênfase no carnaval. Maracatu nação, maracatu rural, claras influências africanas. No campo da religião, a Umbanda, o candomblé, e até mesmo você teve no Brasil. Que é aí onde entra muita... o sincretismo religioso. Muito lá na Bahia, né? Tem as baianas ali, né? Do Nosso Senhor do Bonfim, né? Que existe um sincretismo entre o candomblé e a Igreja Católica na Bahia, né? Esse sincretismo religioso. No campo até da nossa gramática, você tem no nosso vocabulário algumas palavras de origem africana, comidas típicas, a feijoada, por exemplo. Isso, a feijoada, contribuição africana, né? Cultura africana, e entre outros. Então a gente pode citar diariamente a feijoadazinha que você come no final de semana, viu? Que eu adoro. Exatamente. E outros costumes são de origem africano. Então tem um peso enorme. O que é importante é que o aluno saiba disso, tenha consciência disso. Eu estava lendo algum material a respeito do tema e eu vi uma simples brincadeira para crianças pequenininhas, como a sua filha que ainda é pequena, Tony. Você apresentar à criança, por exemplo, diversos tons do giz de cera para ela brincar, para ela desenhar, para ela escrever e dizer, olha, essa é da sua cor, essa é da cor do seu amiguinho. Isso a criança vai crescendo e entendendo que ela não é única, que existem pessoas diferentes. Exatamente. E vai aceitando, né? Porque o preconceito ele não nasce com a gente vai adquirindo no meio a partir daquilo que nos é apresentado, né? Exatamente. Então precisamos de atitudes simples no dia a dia, mas que mudam essa perspectiva de preconceito ao longo dos anos. E é interessante porque infelizmente, né? Quando você chega na faculdade, que, por exemplo, eu estou cursando ainda o História, a Juliana acho que já fez curso de História também, e aí você percebe que toda aquela visão que você tinha antes, né? Você acaba mudando. E é verdade, você tem que mudar esse pensamento e de que só existe pobreza na África, que só existe escravidão, que só existe aquilo, mas na verdade, como em qualquer outro país, né? Tem as suas dificuldades, né? Continente africano, obviamente, e os países que compõem esse continente têm suas dificuldades, mas também tem suas riquezas, tem suas crenças, suas culturas, e
E a gente acaba tendo no Brasil uma visão muito da Europa para a África, né? Uma visão rotulada, né? É igual o pessoal sulista que Do muitas vezes que tem com o nordestino, de achar que o nordestino é pé no chão, com barriga inchada, né? Então, assim, é a mesma coisa que acontece com a cultura africana, né? O que se passa pra gente é uma visão deturpada do que é e do que tem lá, né, no continente africano, e que a gente não deveria pensar dessa maneira, deveria buscar, né, mais informações para que a gente possa se alimentar do que é correto. Exatamente. Né? E isso é fruto, né, também, professor, da ausência do Estado brasileiro ao longo aí das últimas décadas, né, a negligência em relação ao ensino de história, né? Sim. Na minha época de estudante, as aulas de história eram consideradas aquelas aulas que podiam ser vagas e não ter professor, de você não querer ir. Eu sempre gostei, mas a maioria dos alunos não queriam porque não eram incentivados. E o ensino de história se baseava em entregar um livro, você ler aquele texto do livro, responder algumas perguntas que já estavam lá, que você decorava a resposta, e a prova, 10 questões, você decorava 5 e fazia a prova para tirar 10. Era esse o ensino de história há cerca de 30 anos atrás. A gente precisa mudar essa realidade, porque senão nunca vamos vencer esse preconceito, esse racismo que ainda é muito presente em nossa sociedade. Só um detalhe, que essa legislação brasileira, que está completando 20 anos, ela foi inspirada em outras ações afirmativas aplicadas em alguns estados dos Estados Unidos. E aí houve uma matéria até ontem, antes de ontem, que no estado da Flórida, nos Estados Unidos, a lei que obrigava o ensino da história afrodescendente nos Estados Unidos, na Flórida, foi extinta. Eles tiraram, né? Por conta de opções ideológicas, enfim, eles retiraram da grade curricular o ensino de história da cultura africana lá na Flórida, nos Estados Unidos. Lá também tem muito preconceito. Tem muito preconceito. Porque a lei é essencial, como nós falamos aqui, para desconstruir esse discurso eurocêntrico e desconstruir a ideia de intolerância que se tem para com a cultura africana, principalmente para com a religião, nas religiões de matriz afrodescendente. Existe, infelizmente, ainda muito preconceito, muita intolerância quando se fala da cultura africana. E o ensino de história serve justamente para isso, o professor de história, o docente, a área de ciências humanas, para desconstruir esses discursos que são naturalizados. E até uma crítica, porque em 2017 foi aprovada a nova lei do ensino médio. Né? Você teve a nova BNCC e o novo ensino médio, que infelizmente não torna como obrigatório o ensino de história das ciências humanas. Ciências humanas, pelo novo ensino médio, não é mais obrigatório. Obrigatório é o ensino de matemática e português. Então isso é um retrocesso para a educação brasileira. Então você tem no novo ensino médio, ensino de ciências humanas não vai ser obrigatório, ou seja, pode ser opcional. Pode ser opcional. Quer dizer, numa sociedade tão plural como a nossa, você não tem como obrigatório na grade curricular o ensino das ciências humanas, o ensino de história, de sociologia, filosofia. E aí você contribui para quê? Para você não ter um pensamento crítico. Como é que a gente vai formar pensadores críticos no futuro? Né? Exatamente. É um problema. É um problema. Estamos formando máquinas apenas para o mercado de trabalho, né? Tem que ter pensantes, tem que ter pessoas, né? Muitas vezes as pessoas se cobram, né? Porque só no passado que existiu mártires, né? De pessoas que deram a cara a tapa, né? Falando no linguajar atual, e são retratadas, né? Como pessoas que lutaram, ou seja, lutaram para um bem-estar hoje, lutaram para algumas conquistas que nós temos hoje, e hoje em dia a gente não vê ninguém, né? Com esse perfil. É justamente por conta disso, né? Desses desserviços, de você tirar matérias como essas que ajudam a desprender. A decisão, professor? Pode sim, aí depende da questão política, né? O governo, coalizão com o Congresso Nacional, né? Que foi uma lei que foi aprovada em 2017, era o governo do presidente Michel Temer, né? Que a desculpa, né? Para aprovar a nova lei do ensino médio era o alto índice de evasão escolar dos alunos do ensino médio, e era necessário mudar, né, o ensino médio para atualizar, né, o ensino e focar em áreas, né, como matemática, português e também para o mercado de trabalho, né? E aí consideraram que em ciências humanas não deveria ser mais obrigatório, o aluno poderia escolher. Então matemática e português é obrigatório, assim como uma língua estrangeira, mas ciências humanas não é obrigatório. E aí o novo ensino médio começou a ser aplicado de forma obrigatória ano passado, em 2022. Tomara que o novo governo reveja, né? E aí indiretamente passa a ideia de que, né, o objetivo do Estado não é formar pessoas
questionadoras, esclarecidas, né? Esclarecidas. Que possam questionar o próprio governo no futuro, né? Exatamente. É complicado. Muito bem. Professor André Gustavo, muito obrigado por esse bate-papo, né? De contribuir aqui com esse debate. Tenho certeza que muita gente tomou conhecimento de muitas coisas, né? Que acabam ficando ali um pouco mais adormecidas, né? E a população não tem muito domínio, né, desses assuntos, e é muito importante que a gente traga, né, essa luz, né, através aqui do programa. Muito obrigado, e na próxima já sabe, né, eu mando um WhatsApp. Pode mandar o WhatsApp que eu venho, tá bom? É um prazer sempre estar aqui, né, debater, conversar e deixar bem claro alguns assuntos, né, bem pertinentes. Então, um abraço, Tony, Juliano, obrigado. Muito obrigado, professor. Os ouvintes, até a próxima, viu? Muito bem, muito obrigado. Aqui é o professor André Gustavo.